as meninas para poder ficar uma gravação bonitinha, assim. Tá, peraí, só um minutinho que eu já cliquei aqui. Aí, foi. Foi. Bem, muito boa noite. Aqui quem fala é a Laura Fontana e eu tô aqui também com o Renato. Nós somos os fundadores do Clube da Diversidade. O Renato tá aparecendo aí no vídeo. Dá um tchauzinho, Renato, para todo mundo, porque depois um monte de gente assiste a gente. Boa noite, pessoal. Isso aí. A gente queria agradecer imensamente a presença da Jennifer e também da Jurema. Elas vão trazer para a gente essa noite o case da Vedacity. Elas vão falar bastante de gêneros e também um pouquinho ali de PCDs. Rê, você quer falar alguma coisa para complementar para a gravação? Bom, pessoal, boa noite agora oficialmente. Eu queria agradecer as nossas convidadas. Acho que vai ser uma troca super legal. A gente tem visto que a Vedacity tem entrado num movimento bastante interessante, acho que robusto de diversidade. Eu pude ver algumas coisas, algumas publicações do LinkedIn de vocês recentemente, e eu acho que vai ser muito rico, né? Então, eu só espero que hoje a gente possa sair daqui com a cabeça um pouco mais aberta do que a gente entrou. Perfeito, nota 1000. Bem, vou dar a palavra então para a Jurema e para a Jennifer. Sejam bem-vindas, muito boa noite. Boa noite. Boa Tudo noite, bem? gente. Muito bem. Quer que eu me apresente primeiro? Isso, por favor. Perfeito. Bom, agradecer primeiro o convite de vocês. É um prazer estar aqui para a gente falar sobre o trabalho que a Vedacity vem fazendo na diversidade. É um trabalho novo, então acho que pode contribuir para muita gente aí que está pensando, está falando do assunto, mas ainda não desenvolveu um projeto. E aí eu acho que contribui para os caminhos que a gente trouxe, né? Eu sou gerente de exportação da Vedacity, sou da área de negócios da empresa. Tem alguém com o microfone aberto, né? Tem alguém Pessoal, com o microfone aberto. eu vou pedir para colocar no mudo. Eu não consegui identificar quem é. Peraí, Pode ir falando, Jurema, que eu estou dando uma olhada aqui, tá? Perfeito. E eu sou gerente de exportação, né? Estou na Vedacity há 3 anos. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas é gerente de negócio e está como líder de diversidade, né? Pode deixar, já entendi. Já achou? Jurema, você está no mudo. Jurema, você está no mudo. O meu entrou no mudo. Voltou. Voltou? Voltou. Então, estou na área de negócio. Vocês ouviram a parte da diversidade, da importância de ser da área de negócios? Não, cortou. Perfeito, cortou. Cortou na hora que você falou, eu sou uma gerente de negócio e estou como líder de diversidade. Perfeito. Então, acho que esse é um grande ponto para a gente colocar também, né, da importância da gente envolver todas as áreas nos projetos, nos comitês. E estou na Vedacity há 3 anos, venho da área comercial já em toda a minha carreira, então passei por situações já na questão de gênero que me trouxeram muito para esse tema, e é um tema que eu já trato há algum tempo e acompanho, faço parte de grupos, e daí que veio esse convite para liderar o comitê, depois da saída de uma pessoa que iniciou todo o projeto no ano passado, tá? Aí a gente fala mais um pouquinho para frente, vou deixar a Jennifer se apresentar. Obrigada, Jurema. Bom, eu sou a Jennifer, né? Trabalho na área de gente de gestão aqui na Vedacity. Sou analista, né, de gente de gestão. Estou na Vedacity não faz muito tempo, vai fazer 4 meses só, e já entrei muito dentro desse propósito mesmo de trazer essa causa de diversidade, principalmente com enfoque em pessoas com deficiência. Já venho do mercado, né, com esse conhecimento aí, com essa experiência voltada para inclusão, voltada para trabalhar a diversidade como um todo, de forma corporativa. E aí, acho que muito se conecta, né, com o propósito aí da Jurema, né, da gente juntar aí essas forças e trabalhar o tema de diversidade de uma forma muito transversal, né? Então é muito esse o nosso papel, assim, dentro da Vedacity. Então, tanto na área comercial, né, que é a área na qual a Jurema atua, quanto gente de gestão, é uma forma da gente trabalhar o tema, né? Não deixando só na casinha de gente de gestão, mas pelo contrário, né? Trazendo essa transversalidade, essa importância do tema para toda a empresa. Então, é um pouquinho disso, assim, sobre mim. Aí eu vou deixar aí a Jurema apresentar um pouco do nosso programa e eu vou complementando a fala dela.
Tá mudo. Ele acho que entrou no Aí. mudo. Ele está fechando para não ficar aberto. Eu vou colocar para vocês uma apresentação mais para contar um pouquinho da nossa estrutura hoje, tá? Então, para quem não conhece, a gente sabe, porque a gente sempre pensa que é uma empresa conhecida, mas muitas vezes a pessoa vê algumas informações, mas nem sempre chega as informações de quem é a Vedacity, né? Então, a Vedacity é uma marca líder na área do segmento de permeabilização. Vocês estão vendo minha apresentação já, né? Ainda não. Não? Ainda não. Será que vocês têm que me dar algum tipo de acesso? Porque eu coloquei aqui para compartilhar. Deixa eu ver. Não, quando você Já clica. foi. Não, já deu certo aqui. Agora apareceu. Agora Agora foi. tá indo. Perfeito. Isso, carregou. Eu não vou estar vendo vocês, qualquer coisa vocês me chamam, tá? Tá Ó, bom. o slide já achei lindo. Perfeito. Então, quando fala de Vedacity, a gente está falando de uma marca líder no segmento de impermeabilização, tá? Com um portfólio de mais de 120 produtos na área de construção civil, indústria da construção civil. A gente tem 3 plantas Fabris, né? Uma em São Paulo, na capital, uma em Itatiba e uma em Salvador. Atende Brasil e com exportação a gente já atende alguns países da América do Sul e a ideia é uma ampliação também nesse sentido. A Vedacity, a gente começou o projeto, né, de diversidade e inclusão no ano passado, tá, gente? Então, por isso que eu falo que pode trazer alguns insights para pessoas que estão iniciando, que estão pensando em fazer o projeto, em trazer um comitê para dentro da empresa. E como é que a gente fez esse trabalho? A primeira coisa que a gente fez, eu vou até passar um aqui que eu sei que tem eu vou colocar nesse slide primeiro, que eu acho que ele traz um pouquinho dessa história para a gente, né? Então, uma história bem recente, a gente está falando de julho de 2020, a gente decidiu trazer o censo da diversidade. Então, a gente fez uma pesquisa, né, levou esse censo para dentro da empresa, sem nenhuma obrigatoriedade de resposta. Então, foram perguntas muito abertas, foi uma primeira sondagem para a gente entender como é que estava o nosso ambiente. A gente até teve uma adesão menor do que a gente esperava, mas a gente não teve, a intenção não era em momento algum que a gente atingisse o 100%, mas que a gente realmente deixasse as pessoas livres para trazerem as informações que elas se consideravam abertas para compartilhar, né? E aí, a partir daí, iniciou um projeto com uma consultoria e também a criação dos comitês, com 30 pessoas naquele início, né? E a criação de todo um processo de governança, que aí sim a gente vem para esse trabalho aqui. E a gente decidiu estruturar, né, esse grupo em 5 grupos específicos, né? A gente tem o nosso CEO, ele é extremamente participativo, né? Super ativo para a causa, então participa em reuniões, fala sobre o tema, isso faz muita diferença, isso é de extrema importância quando você pensa em trazer o comitê e realmente colocar isso como uma base da estrutura da empresa, né? E a gente tem um comitê executivo, que dele fazem parte o nosso gerente de finanças e o diretor de finanças e a nossa diretora de recursos humanos. Então, são também pessoas que fazem todo esse trabalho com a gente de apoio na questão de orçamento, a divulgação, né, para que a gente consiga estar alinhado também com a comunicação da empresa quando a gente fala dos executivos, tá? E aí a gente tem a liderança de diversidade e inclusão, que hoje eu sou a líder de diversidade e inclusão. A liderança começou com a Alessandra, que foi quem iniciou o projeto no ano passado, hoje ela não está mais com a gente, eu fiz essa transição com ela no mês de maio, né? Então assumi o comitê como um todo. Eu já era sponsor do grupo de afinidades de gênero, e aí eu assumi os outros grupos também. Hoje a gente tem 5 grupos, então a gente trabalha com o grupo de trabalho geracional, pessoas com deficiência, gênero, raça e LGBTQIA+. Tá? Então, são esses 5 grupos principais e deles saem todas as ações que a gente faz, tanto internamente na empresa, como também o que vocês vêm acompanhando aí em LinkedIn, na comunicação também pelo Instagram, a gente vem fazendo bastante coisa, e nos trabalhos internos, né? E aí, esse trabalho também é muito baseado na jornada do Sistema B. Então, a gente tem um trabalho aí de um compromisso também de estar avaliando a empresa para estar como empresa de Sistema B, e a gente vem trabalhando alinhado também com esses princípios. Eu acho que esse é um grande ponto, né? A gente precisa ter um pilar. Quando a gente fala tanto da jornada como um todo, quando você olha
os grupos de afinidade, né, quando você separa os grupos de trabalho, é importante que você defina esse pilar. Da onde vai vir as suas ações? Qual que vai ser a nossa referência para que a gente faça o plano de comunicação, o plano de ações que a gente vai ter? E aí começaram os trabalhos, né, com prática de contratação inclusiva, a parte, o ambiente, né, a gente avalia também, a gente já fez algumas visitas à fábrica para avaliar o ambiente de trabalho, se a gente realmente tem um ambiente que consegue atender todos os públicos, ou se a gente precisa fazer algumas melhorias. A gente fez essa medição, né, que é o trabalho de censo que a gente fez, que a gente vai fazer de novo, entender como é que as mulheres, né, qual que é o nosso percentual de participação, se a gente tem se elas estão, qual que é a representatividade dessas mulheres dentro da pirâmide da empresa, né? E quais as melhorias a gente precisa fazer para atender todos os públicos. Uma parte muito importante que a gente entendeu foi a necessidade, nesse primeiro momento, de ser mais educativo, né? Então, assim, acho que a gente precisava assim, entender um número inicial, uma primeira pesquisa, mas a gente também precisava entender quantas pessoas sabem sobre diversidade e inclusão, porque a gente pode chegar falando de alguns pontos que vão parecer totalmente fora da realidade de algumas pessoas, né? Para a gente é muito comum, a gente tem que estar sempre pensando sobre isso, como é que está a minha comunicação? Eu tenho... Porque eu posso entender, né? Eu sempre falo que cada pessoa está em um momento da diversidade, né? Desse universo de entender a diversidade e a inclusão, quando a gente fala de corporativo. Então, eu posso estar num passo, você está em outro. E a gente tem que entender e escutar todos esses passos, porque a gente está aqui para trazer informação, né? Nosso papel é informar e criar um ambiente de respeito. Então, a gente vem fazendo esse trabalho muito educacional nesse primeiro ano, com muita palestra, com muito benchmark, a gente faz muita troca com empresas, webinar também, a gente vem trazendo webinar para todos os funcionários, né? Geralmente o benchmark é mais para os grupos de trabalho, e também a parte acho que essa troca tem sido muito válida, né? A gente criou um processo de governança também. Então, hoje, como é que funciona? A gente tem uma reunião mensal com todos os sponsors, né? Que a gente chama os sponsors. Cada grupo de trabalho tem o sponsor e o co-sponsor, que eles são responsáveis por dar realmente a batida ali no grupo, né? De criar realmente uma frequência de troca de ideias, ter um grupo de WhatsApp para trocar informações. Então, a gente tem uma reunião mensal com todos esses grupos, com todos esses sponsors dos grupos, né? E normalmente são 10 pessoas. E a gente tem também, eu tenho uma reunião também com os executivos, com a executiva de RH, eu tenho uma reunião com ela semanal ou quinzenal, e com o executivo de finanças, uma reunião mensal, que é onde a gente fala um pouco de como estão os passos e o que a gente precisa alinhar para o que eles estão esperando, né? Então, essa governança, ela é super importante para que a gente consiga realmente desenvolver esse trabalho. A partir do último mês, né, a gente entrou com uma reunião adicional, eu falo que é muito importante também que todos os grupos, né, a gente tem uma reunião do grupo como um todo, mas também eu fiz questão de entrar nas reuniões pessoalmente, na reunião dos grupos, essa reunião do grupo específico, que é quinzenal. Então, de 2 em 2 meses, eu entro nessa reunião participando para ver com eles também o que eles, quais as dificuldades, o que precisa melhorar, tá? Uma coisa que a gente identificou muito é que cada grupo tem um tempo, né? Então, assim, o grupo de gênero, quando a gente iniciou o trabalho, eu era sponsor, eu já tinha, como eu já vinha de grupos, né, externos à empresa que falam sobre o tema, que já tem alguns projetos sobre gênero, eu já tinha alguns passos anteriores para dar ali, então a gente acabou caminhando um pouco antes de alguns outros grupos, assim como o grupo de pessoas com deficiência, que a Jennifer é sponsor também. Ela já tinha alguns passos ali que ela sabia como iniciar aquele projeto. E aí a gente vem trazendo os outros grupos para o mesmo momento, né? Então, naturalmente, vocês vão ver, e as empresas que já têm também, os comitês sabem disso, né? Que cada grupo vai trabalhar em momentos diferentes, e a gente tem que acompanhar para que não tenha parada, para que todo mundo esteja alinhado, né? Fazendo os seus projetos, mas cada um no seu tempo. Então, Jurema, até aproveitando aqui rapidinho a sua fala, né, que acho que é legal trazer, uma coisa muito importante que eu sinto, assim, muito na Veda City,
é a questão da diversidade atrelada à cultura, né? Então, assim, a gente tem muito essa cultura de gente boa, de pessoas muito empáticas, no sentido, né, de ouvir o seu ponto de vista, de complementar, né, esse espaço solidário dentro da empresa, e o quanto que é importante conectar essa diversidade com a cultura da empresa, né? Então, como você consegue conectar e fazer com que a diversidade tome a este comportamento, se é que já não é existente, né? Você só precisa nomear e reforçar, às vezes já está ali, você só precisa reforçar esse ponto. Então, desde que eu cheguei na Vedacity, eu tenho sentido muito isso. Esse espaço propício porque as meninas já tinham esse caminho de educação para o tema, né? Então, assim, não adianta você pôr só as metas lá agressivas para contratação se você não tem um ambiente saudável de educação, de conscientização, de entender propósito, de colocar representatividade, de colocar o CEO ali para falar, né? Então, dentro das lideranças, a gente tem escutado essa fala recorrente e o quanto que é importante isso dentro do contexto de diversidade, né? Exato, exato. Inclusive o treinamento, né? A gente vem fazendo alguns treinamentos para a liderança. A gente já fez um treinamento agora no mês de maio e a gente vem com um novo treinamento para a liderança no mês de agosto. É muito importante fazer reforçar, a gente o tempo inteiro está reforçando. E aí uma coisa interessante, né? A gente iniciou os comitês a gente esperava ter uma média de 10 pessoas no total, né? A informação lá no início. A gente pensava, 10, 15 pessoas vão estar nos comitês. A gente já iniciou lá em outubro e novembro com 30 pessoas inscritas nos comitês. E aí a gente veio fazendo alguns trabalhos também para chamar as pessoas, né, para chamar mais gente. Por quê? A gente quer envolver outras áreas da empresa. A gente identificou algumas áreas que eu vou falar um pouquinho depois, que precisavam de alguns desenvolvimentos e trazer gente realmente, principalmente na parte operacional, para que eles fizessem parte, não ficasse só no administrativo. Isso é muito comum de acontecer. E aí a gente agora, no mês passado, né, a gente fez uma confirmação agora, antes da apresentação para vocês, a gente já tem 53 pessoas participando dos grupos de trabalho, desses 5 marcadores sociais, tá? Então, o número é representativo, é importante, mas, claro, a gente também precisa que as pessoas estejam ativas, né? Que os grupos estejam atuantes e fazendo as ações. Por isso que a gente vem fazendo as reuniões recorrentes quinzenais e também essas reuniões mensais com o comitê como um todo, para que a gente traga realmente uma troca, um ambiente que as pessoas se sentem parte realmente do que está acontecendo. Quando elas veem uma postagem, elas sabem que elas fizeram parte. Então, isso é muito importante. O que a gente já fez até agora? Vou falar só alguns aqui para vocês, tá? Então, a gente fez ajustes em processo seletivo, depois a Jennifer pode falar um pouquinho mais para a gente, que ela atua bastante nesse ponto, né? Avaliação, a gente fez também um treinamento para as BPs, né, para os BPs, para que a gente entendesse como é que a gente estava no processo seletivo. Isso é uma coisa que a gente trabalhou bastante. As vagas afirmativas, né? Associação, no caso de gênero, a gente fez associação com o Movimento Mulher 360, para que a gente tivesse ali um local, né? Uma referência também para que as pessoas procurem informações, benchmark, eles têm muito material, né, de pesquisas, de cases que já foram realizados. Então, como eles têm uma visão corporativa, né, o material é muito ligado às pessoas que vêm, que são do movimento, as empresas que estão ali têm cases e também trabalham bastante voltadas para metas. A gente entendeu que era o melhor lugar para a gente se associar nesse primeiro momento, né? E eles também têm reuniões com o CEO, então você consegue envolver todo o grupo. A gente vem fazendo alguns webinars também internos, né? A gente fez semana passada do grupo de trabalho de LGBTQIA+, com a Gabriela Augusto. A gente tem aí vem o programa de contratação também, depois a gente fala mais, workshop de vieses, também os benchmarks que eu já comentei com vocês, e aí entra nos outros pontos que eu fui colocando para vocês aos poucos, tá? Esse mês, na semana retrasada, né, se vocês forem no nosso LinkedIn, vocês vão ver que a gente entrou com a declaração à diversidade, né? Então, assim, a gente assume um compromisso de realmente ter um ambiente diverso, plural e complementar. A gente entende que é onde está o nosso maior potencial.
Então, a gente quer que as pessoas se sintam seguras e respeitadas quando elas estiverem na empresa, né? E que cada um possa se expressar o melhor de si e expandir seu potencial livre para crescer e se desenvolver plenamente. E é isso, na diversidade está o nosso maior potencial. Então, a gente fez questão, a princípio é uma declaração verbal, né? Então, a gente não está colocando aqui nesse primeiro momento nenhum número, quando a gente fala para o externo, porque isso a gente entendeu que é o nosso próximo passo. Então, a gente vem trabalhando essa sequência de uma forma muito clara internamente e tudo de uma forma muito conjunta. Então, acho que é isso. A gente tem que, basicamente, de informação, né, que eu queria trazer para vocês, é uma apresentação bem simples, mas para a gente abrir realmente o tema, para vocês entenderem o nosso momento e a gente fazer as trocas aqui. Excelente, muito obrigada, Jurema e Jennifer, foi maravilhoso. E agora é o espaço mais bacana, onde a gente consegue aí trazer a voz de todas as pessoas que estão participando. Agora, no momento, a gente tem 39 pessoas na sala, então são 35 pessoas além dos organizadores, né? E quem quiser abrir para perguntas, aí quiser fazer perguntas, levante a mão. O Ítalo já levantou. Ítalo, pode levantar, pode abrir o seu som aí para falar com a gente. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Eu queria entender com a Jurema e com a Jennifer, dentro de um segmento aí de mercado, e até já fazer a primeira pergunta, vocês são, na mão de obra, né, os colaboradores, são, na sua maioria, homens? Sim. Como é que vocês trabalham para que esses homens, creio eu que na sua maioria héteros, brancos, se proponham a participar e engajem suas equipes dentro da empresa para o respeito e a inclusão de diversidade para com os colaboradores, com a forma de agir, com a forma de produzir, com a forma de vender? Só uma dúvida, Ítalo, você falou da operação, você fala dos líderes ou da equipe como um todo de operação? Como um todo, Como um todo. na criação do programa e aí como líderes na implantação. Perfeito. Bom, assim, para a gente entender, eu até comentei um pouquinho na apresentação, que a área de operações, quando a gente fala ali da fábrica, né, a Fabril, a gente tinha um gap para como chegar até eles. Porque quando a gente fala de um webinar, quando a gente fala de uma comunicação mais online, a gente geralmente atinge mais o administrativo, que a planta, o pessoal não está o tempo todo igual a gente está com acesso a e-mail, ao comunicado interno. Então, por exemplo, essa semana, de amanhã até a próxima terça-feira, eu vou estar nas 3 plantas, né, Salvador, São Paulo e Itatiba, fazendo pessoalmente a apresentação do comitê para essas pessoas. Então, eu vou estar o dia todo em todas as plantas, falando com todos os colaboradores de cada uma das plantas. Por quê? Porque a gente quer realmente que a gente consiga envolver essas pessoas e que a gente entender como é que a gente chega nelas de forma mais rápida também. Então, a gente entende que quanto mais multiplicadores a gente tiver dentro do ambiente Fabril, a gente vai conseguir chegar neles mais perto. A gente tem uma experiência bem interessante com a planta de Salvador. A gente teve 2 pessoas muito engajadas com o comitê, e é uma planta que eles criaram projetos. Então, por exemplo, eles fazem o Minuto da Diversidade. Uma vez por mês, eles abrem um horário com os colaboradores e falam sobre o tema, sobre grupos específicos. E daí veio a necessidade também da gente expandir isso para outras plantas, tá? Quando a gente fala da liderança, é bem interessante porque como a gente vem falando, eu, por exemplo, quando eu assumi agora nesse mês de maio, fiz questão de entrar a gente tem algumas reuniões que estão todos os líderes da empresa, então a gente fez uma apresentação, antes já tinha sido feito também, mas a gente sempre reforça, né, essa apresentação do comitê, e aí a gente tem uma adesão bem interessante, porque as pessoas começaram a entender, até pela nossa frequência de fala, que não era algo temporário, não era só algo que a gente estava fazendo naquele momento, uma apresentação, não, era algo que a gente realmente estava colocando como um pilar da empresa.
Então, as pessoas começaram a buscar a gente para entender como é que a gente conseguiria agendar um horário para participar de uma reunião. Então, a gente está num momento de movimento contrário, bem interessante também, que as pessoas buscam a gente para falar, tá? Então, acho que quanto mais você conseguir se aproximar da planta e multiplicadores também para conseguir levar o tema, eu acredito que seja o caminho, tá? E aí, a gente tem uma política também dentro de Gente Gestão, que a gente deve levar finalistas mulheres para dentro do processo. Então, a gente mesmo, né, tem esse desafio. Então, em todas as vagas devem ter mulheres como finalistas e também pessoas com deficiência dentro daquele processo, porque hoje a gente entende, né, que são os pilares que a gente, nesse início de programa de diversidade, é onde a gente vai se posicionar e vai olhar de uma forma um pouco mais estratégica, mas claro, né, trabalhando todos os temas. Falando de pessoas com deficiência rapidinho, no processo de estruturação do programa de inclusão, eu conversei com todas as pessoas com deficiência da empresa. Então, todas as pessoas e todas as lideranças das pessoas. Para quê? Para entender qual que era a percepção. A gente tem um número muito diferente na Vedacity quando a gente olha para o mercado. As pessoas com deficiência na Vedacity, a sua grande maioria, mais de 60%, está há mais de 10 anos na empresa. Então, é um número muito positivo, né? Geralmente, você tem uma rotatividade de mercado. E as pessoas estão há bastante tempo. Claro que a gente precisa olhar com mais cuidado no sentido de ascensão profissional. Mas um primeiro passo importante é entender que é um ambiente, né, agradável, inclusive, que as pessoas se sentem bem para ali ficar, mas que a gente precisa melhorar. Então, a gente tem muita essa abertura com as pessoas, né? E os grupos, eles provocam muito, né, Jurema? Muita gente é muito provocado. Então, assim, toda hora chega alguém em GG, ó, a gente tá vendo o mercado fazer isso. E aí, vamos fazer, né, na Jurema? Então, os grupos, eles fazem com que o tema gire de uma forma muito maior do que se tivesse uma área centralizada de diversidade, né? Eu percebo isso, porque eu vim de uma área de diversidade de outra empresa. E eu vejo que na Vedacity, sem uma área, o tema roda mais. Porque os grupos fazem esse papel, né? De provocar, de multiplicar. É um pouco disso. Respondeu, Ítalo? Faltou algo? Eu fiquei com dúvida se respondeu as perguntas todas. Respondeu, obrigado. E eu queria só complementar. Vocês, pelo que eu entendi, não têm um canal formalizado de comunicação e talvez ética, denúncia, para, de repente, A gente tem, vocês sim. têm? Tem. E ele também é aberto para, de repente, dentro do programa de diversidade, se eu sofro alguma coisa vexatória por conta de ter participado de alguma coisa de diversidade, eu posso relatar isso para vocês e uma ação maior ser feita para, de repente, isso não acontecer de novo, algo do gênero? Esse trabalho, na verdade, ele nem é feito pela Vedacity diretamente, né? Quando a gente fala ele é uma empresa à parte, no comitê, quando você fala de denúncia, alguma coisa assim, a gente não é feito nem pela empresa, é uma empresa separada que trata esse tipo de tema, tá? O que acontece, assim, é uma consulta de uma situação específica que alguém passa, né? Então as pessoas se sentem à vontade para perguntar situações, como que eu ajo numa situação assim? Então isso acontece, mas assim, o canal de denúncia, esse canal é um canal tratado por uma empresa à parte da Vedacity, tá? Tá ok, obrigado. Obrigada, Ita. Perfeito, a gente tem mais pessoas aqui aguardando para fazer perguntas. A próxima delas é a Marcele. Marcele, pode abrir o microfone. Olá, meninas. Primeiro, muito obrigada por compartilhar o case de vocês. É sempre bom ouvir empresas falando de diversidade e inclusão, já que a gente tem tanto a fazer, né? Eu queria tirar uma dúvida com vocês. Vocês realizaram o censo. Queria saber se vocês podem compartilhar, assim, qual a porcentagem que vocês tiveram. Ou, ok, se não puder compartilhar, o que vocês acreditam que foi um ponto para as pessoas não participarem do censo? O que você acha que acabou impactando isso? Perfeito. A gente não compartilha nesse momento. Desculpa, eu estou vendo só o seu sobrenome. Marcele, desculpa. Marcele, consegui achar aqui. Marcele, nesse primeiro momento, não, porque a gente entende que como a adesão foi uma adesão não de 100%, a gente teve 69%, se não me engano, né? Isso. A gente entende que é um número que não é a nossa realidade. Então, assim, a gente falou, a gente fez um primeiro, por que a gente entende que naquele momento
a gente não teve adesão, até porque a gente nem falava sobre, a gente não tinha um comitê, a gente não tinha uma troca sobre o assunto. Claro que a gente podia estar falando, mas de uma forma indireta sobre o tema. Então não era algo que as pessoas talvez se sentissem até confortáveis para compartilhar alguns pontos, né? A gente entende que tem muito a ver com comunicação. A gente vai, no final do ano, a gente já tem uma previsão de novembro ou dezembro, refazer esse censo, né? E aí, assim, a gente entende que, como a gente já vem comunicando, já vem trazendo o tema como um pilar, a gente entende que vai ter mais adesão das pessoas para compartilhar. Até porque aí sim a gente traz a ideia de metas, a ideia da gente conseguir entender os caminhos que a gente quer seguir. Quando a gente fala, para mim, assim, eu tenho. Você fez um comentário, né, da importância da gente compartilhar, e eu sempre falo que, eu até comentei hoje, a gente estava conversando, a Jennifer, para mim, a gente só vai entender que tem a diversidade e inclusão quando a gente não precisar ter nenhum comitê mais. A gente atingiu a meta que a gente precisa, né? Então, esse é o meu grande objetivo, né? E aí a gente tem que entender que a gente vai ajustar, a gente tem que entender em qual momento as pessoas estão na empresa, para que a gente consiga caminhar junto e que a comunicação seja assertiva, né? O Renato até comentou, porque dependendo da forma como a gente leva o assunto, ele pode ser, ao invés de você criar um canal de abertura, de fala, você acaba criando um canal de rejeição sobre o assunto, né? Então a gente vem trazendo o tema de uma forma muito, muito cuidadosa, mas com muita frequência, tá? Não, e faz total sentido o que você está falando. Eu penso que as pessoas precisam ter um pouco mais de familiaridade com o tema até para responder o censo. Exato. Eu venho de uma empresa onde a gente falava mais e depois a gente foi fazer o censo, e agora eu estou indo para uma que a gente vai fazer o censo antes de falar muitas coisas. Eu fico exatamente com essa preocupação de repente não ter essa familiaridade e as pessoas aí não se sentirem confortáveis e nem saberem realmente o impacto que o censo tem na questão de diversidade e inclusão. Perfeito. Algum ponto, Obrigada, Jennifer? meninas. Não, assim, acho que uma coisa legal que eu vejo muito na Vedacity, que a gente já consegue aplicar para 100% das pessoas, na questão de onboarding, existe uma trilha obrigatória sobre vieses inconscientes, né? Então, é uma trilha aí de 30 minutinhos, com várias sessões falando sobre todos os pilares de diversidade, como a empresa se posiciona, qual que é o nosso olhar, quais são os canais seguros para você falar. Então, assim, toda uma amarração. Então, de certo modo, os colaboradores, né, conseguem acessar e é obrigatório. Então, assim, né, entrei há 4 meses atrás. Quando eu entrei, se eu demorei para fazer, já vem um recado, né? Ó, Jennifer ainda não fez. Então, a gente faz esse controle para que todo mundo tenha esse acesso. E aí, quanto mais acesso você tem, quanto mais disponibilidade de conteúdo, representatividade, quanto mais o seu líder e a sua líder fala sobre isso, mais você vai se apropriando e sentindo, né, essa abertura para falar, né? Então, acho que foi importante a gente ter feito o censo, né, antes e agora fazer, porque a gente entende que depois desse movimento de diversidade, a gente vai conseguir ter um depara, né? O censo foi aqui quando a gente estava começando, engatinhando agora, né, depois de quase um ano aí, a gente consegue de novo, né, ter um novo censo com novos olhares, né? E aí você consegue ter um recorte bacana, até para analisar, né, de onde você estava, para onde você vai, sua maturidade. Com certeza, você consegue mostrar o avanço. Bacana. Uhum. Obrigada, meninas. Obrigada. Quem que tá... Agora a gente vai ter aqui também, para perguntas, a Ana, da For All. Oi, Ana, boa noite. Oi, Laura, tudo bem? Tudo Tudo jóia? bem. Obrigada aí, Jerema e Jennifer. Muito legal escutar vocês, né? Quando o Ítalo começou a falar e fez a pergunta dele, me veio uma questão que eu estou pensando bastante nela durante esse final de semana, né? A gente sempre está falando, muitas vezes, de protagonista para aliado, né? Então, né, a gente tem duas mulheres aqui, a gente tem uma mulher, a Jurema, que já foi líder, né, do grupo de diálogos de gênero, né? Mas qual é a estratégia que vocês usam para falar exatamente com esses homens brancos cis héteros, né? Eu estou estudando um pouco sobre masculinidade e isso tá mexendo muito comigo, né? Como é que a gente vai falar para esses homens que eles precisam sair desse lugar de privilégio, né, e começar a compartilhar
esse lugar com as mulheres, com as pessoas negras, com as pessoas com deficiência? Como é que é isso? Como é que vocês trabalham e falam para esses homens? Tá. A gente, sim, né? A gente sabe que esse é um ponto. Eu falo bastante de gênero, né? Agora eu falo bastante dos outros marcadores também, mas sempre falei bastante da questão de gênero, justamente porque a representatividade, né? Quando você olha nas empresas, geralmente, a gente tem um percentual interessante de mulheres, mas onde elas estão? Né? Essa é a grande pergunta, né? A gente precisa abrir esse espaço e entender onde a gente não está conseguindo chegar, porque elas não estão passando o teto de vidro, né? E aí a gente tem um trabalho, sim, é interessante esse ponto, porque a gente teve muita matéria nesses últimos meses falando sobre esse tema, eu até teve uma matéria que fala, as mulheres estão prontas, o que precisa é do apoio, né? Então, assim, não precisa treinar as mulheres, elas já sabem como chegar, a gente precisa abrir espaço, né, entender como é que a gente apoia, que é o He for She, né? E a gente tem no grupo de gênero, por exemplo, que a gente tem, a gente está com um número maior até de homens do que de mulheres, e muitos deles são líderes, né? Então, assim, são líderes muito engajados no tema, que já trataram do tema de outra forma. Tem o nosso líder de operação, nosso diretor de operações está lá dentro, então ele falou, eu quero realmente desenvolver um trabalho dentro de operações, né? E ele realmente, assim, vem engajando, vem conseguindo melhorar a contratação. A Jennifer até comentou da questão das mulheres, é uma área que a gente tem uma grande maioria de homens, né? Pelo tipo de produto que a gente trabalha, pesado, e aí a gente vem entendendo internamente o que estava dificultando para que as mulheres pudessem estar nesse ambiente. O importante, assim, falando, quando a gente olha, aí vamos olhar, a gente tem muitas melhorias para fazer em representatividade, tá? E aí a gente vem trabalhando para que eles sejam mentores também de mulheres, né? Para que a gente consiga trazer eles ativos nesse projeto, né? Para que eles realmente, eu mesmo mentoro, né? Então, assim, às vezes eles passam outras mulheres para que mulheres que se sentem mais ativas no assunto e também se sentem mais posicionadas quanto à questão de o que fazer para não deixar que algumas barreiras travem a sua carreira. Então, a gente vem apoiando, e esse é um projeto que a gente vai estender ele mais, né, esse trabalho de mentoria, mas a ideia é essa, que a gente coloque também os homens para não. Eu sempre falo da interseccionalidade, né? Então, a gente tenta até trazer realmente as reuniões do comitê, usando todos os grupos na mesma reunião, para que eles também olhem de outras formas para os próprios grupos, né? Então, quando a gente fala do grupo de trabalho de gênero, a ideia é que realmente a gente tenha todos eles engajados, e não só mulheres falando sobre o tema, tá? E eu acho que esse movimento, né, tem acontecido, que inclusive, né, com a saída da Jurema como sponsor de gênero, né, a pessoa ali mais engajada e que o grupo entendia que era um sponsor era um homem, né? Então, assim, o quanto que esse homem tem falado sobre o tema e que o grupo reconhece que seria um ótimo sponsor, porque é importante outros homens verem homens falando, né? Gênero não é só sobre mulheres, né? É sobre todo mundo. Então, assim, eu acho que é um movimento tão bacana de você ver homens também se engajando, falando, né? Então, eu acho que é muito isso, esse trabalho educativo e trazer de uma forma leve, trazer pessoas importantes e se conectar com outras áreas. Por exemplo, eu vejo muito sustentabilidade, né, Jurema? Puxando esse assunto também. Então, a gente tem o Sextou, né, com essa de sustentabilidade, e o Luiz vira e mexe, conecta e traz uma mulher para falar sobre, né, sobre gênero, traz algumas pessoas aí importantes do mercado para trazer esse assunto. Então, tem fluído, né? Tem sido orgânico, assim. E muitas vezes os próprios gestores provocam a gente enquanto gente gestão. Olha, eu estou com um processo tal, né? Esses dias o Rogério fez essa provocação para a gente. Olha, estou com um processo tal na área de finanças aberto. Porque só me veio homens brancos no processo como finalistas. Eu quero mulheres. Então, ele mesmo faz essa provocação para a gente, enquanto, né, gente e gestão. Olha, né, eu estou me engajando com vocês, mas eu quero também ver mais mulheres aqui dentro do meu processo. Então, tem sido, né, assim, uma conversa bacana. Tem até a gente tem uma reunião que é só dos executivos, né? Que a gente já veio fazer, a gente vai trazer uma pessoa para falar com eles sobre cada um dos marcadores. Né? Já teve de pessoas com deficiência, o próximo é sobre gênero. Então, justamente para trazer o tema com a visão externa.
né? Sem que aí não tem nenhuma, com toda a liberdade para falar sobre o assunto, sobre as dificuldades, porque muitas vezes uma pessoa interna falando pode parecer que, não, isso aqui foi um caso específico. Não, é um caso que acontece em todos os lugares. Quando a gente fala, por exemplo, eu não consigo falar numa reunião, né? Eu chego numa reunião, não me dão espaço para fala. Então a gente precisa entender que é uma situação que não é só ali, não é pontual. Se tem mais pessoas falando sobre isso, como que a gente vai fazer? Então a gente já começa a criar um plano de ação para esse tipo de situação, tá? Perfeito. Agora a gente vai ter a Cris. Cris, pode falar, pode abrir o microfone. Oi, meninas. Bom, primeiramente, parabéns. Gostei muito da apresentação de vocês. É um verdadeiro exemplo, né, para quem está começando, como eu, embrionária ainda no projeto de diversidade. E eu tenho, na verdade, duas dúvidas. Vocês falaram em reaplicar o censo, né? Eu queria entender se vocês têm ideia de uma periodicidade para o censo, se vocês vão querer aplicar anualmente, ou enfim, de que maneira que vocês estão pensando. E uma outra dúvida em relação ao funcionamento dos grupos, né? Vocês falaram que cada grupo tem um ritmo, que vocês acompanham. Como, no detalhe, assim, como que funciona essa questão do trabalho dos grupos? Porque qual que é o meu receio? Eu gosto da ideia dos grupos, mas eu tenho receio que eles se percam, sabe? Que eles não sejam tão organizados quanto a gente espera para que o processo ele flua e que a gente consiga, de fato, né, trazer os insights e trazer as ações e as pessoas fiquem engajadas mesmo, né, com os temas, enfim, com cada ação necessária para que a diversidade, ela de fato aconteça no dia a dia das pessoas. Tá bom, obrigada, Cris. Quanto ao censo, a gente, a princípio, né, eu converso com algumas pessoas que me falam de 2 em 2 anos, né, a gente pensando assim, dá para aplicar de 2 em 2 anos. Eu entendo, né, meu ponto de vista, que a gente precisa, até a gente conseguir chegar onde a gente quer, a gente precisa trazer essa periodicidade mais frequente. Então, por isso que a gente vai fazer esse censo na sequência em um ano, né, de um ano depois a gente vai reaplicar o censo. Eu entendo que até a gente conseguir pelo menos chegar na nossa meta inicial, né, que a gente está definindo aí detalhadamente, a gente precisa sim olhar esse censo com mais frequência. A partir do atingimento, quando a gente conseguir chegar no nível que a gente considera ideal, vamos falar assim, a gente consegue diminuir a frequência dele, porque a gente consegue acompanhar um número mais pontual. Um ponto importante, quando a gente fala de meta, até aproveitando, né, vou fazer um comentário sobre isso, acho que é muito importante a gente olhar, a meta tem que ser cada vez mais aberta para cada uma das áreas, né? Então, você olhar isso por setor, por área, por grupo de negócio, né? Então, unidade de negócio, como é que está essa unidade de negócio? A ideia é a gente chegar nesse ponto, né? Não da gente olhar a empresa como um todo e falar, tenho 50% de mulheres. Onde elas estão, como está. Porque assim, não adianta eu ter 50 numa área, mas eu não ter nenhuma na outra. Né? Eu preciso fazer criar esse balanceamento dentro dos ambientes, né? E eu acho que esse é o grande ponto. Acho que cada empresa vai ter vai entender o seu momento ali de reaplicar. A outra pergunta, sobre engajamento, né? A frequência de reuniões dos grupos é muito importante. Então, assim, você ter a reunião mensal de todos você definir o sponsor, acho que esse é um grande ponto, né? Você ter uma pessoa que é responsável por aquele grupo, então ter uma reunião com o grupo como um todo, né, com todos os participantes, ter uma reunião com os sponsors, porque aí você tem uma troca mais de agenda mesmo, e a gente tem um plano de comunicação. Então, por exemplo, eu fechei no mês passado com eles a comunicação até o final do ano. Então, eles sabem qual mês que alguém vai ter que trazer um webinar, qual mês que a gente. Por exemplo, qual que é o grande evento de setembro. Então, a gente tem a definição numa semana referente a um grupo específico. Né? Esse mês foi LGBTQIA. Então, a gente teve uma maior exposição do grupo de trabalho de LGBTQIA. Então, a gente já definiu isso até dezembro.
Então, isso faz com que todos os grupos o tempo todo estejam, de alguma forma, ativos. Eu acho que o calendário de comunicação ajuda bastante, tá? Legal, muito bacana. Obrigada, Jurema. Obrigada. Perfeito. E para a gente fechar aqui, a gente tem a Claudinha. A Cláudia também é nosso braço aí no Clube da Diversidade, nos ajuda bastante aí para tornar tudo isso possível. Cláudia, pode abrir o microfone, seja bem-vinda. Alô? Eu acho que ela estava com o microfone com a mão levantada, mas talvez esteja no mudo. Não, eu tô aqui, tô tentando que eu tô no carro, eu tô dirigindo aqui, gente, desculpa. Cuidado, não vai sofrer um acidente, pelo amor de Deus. Não, tá tranquilo, estamos no farol aqui. Tá bom. Na verdade, a minha pergunta vai um pouquinho para a Jennifer aqui, na primeira pergunta que fizeram, a Jennifer comentou um pouco dos processos seletivos, que vocês têm uma meta para trazer, pelo menos em todos os processos seletivos, um candidato PCD, um candidato mulher, né? E sim, olhando principalmente para o grupo de pessoas que vocês têm, né? Não deve ser fácil você encontrar PCDs ou mulheres para todas as vagas, né? Como é que vocês trabalham com os gestores? Porque os gestores, eles têm uma expectativa de fechamento de vaga grande, né? Assim, quando eu falo expectativa grande, assim, período curto, com perfis maravilhosos, assim, faculdade de ponta. Não sei se é assim com vocês, mas eu já trabalhei em empresa onde eu quero melhor faculdade, eu quero que a pessoa fale inglês, mandarim, não sei o quê, e a vaga é de assistente administrativo, mas a pessoa quer tudo, né? Então, como é que vocês lidam com essa realidade do brasileiro e da brasileira que às vezes não tem todas as oportunidades, né, para poder ter uma educação bacana, né, e vocês levarem para os gestores uma tríade, sei lá, de candidatos legal dentro do perfil? Como é que vocês encaram isso? Ou a empresa ela é mais flexível para isso, né? Eu e a Jurema estava até falando falou disso isso mais hoje. cedo, né? É um grande desafio, tá? Principalmente quando a gente fala aí de representatividade até em cargos de liderança, muitas vezes para pessoas com deficiência. Às vezes tem essa gestora e esse gestor, né? Que não quer flexibilizar alguns pontos, enfim, mas a gente tenta muito sensibilizar, entendendo que a gente, enquanto área de RH, a gente tem muito essa expertise, esse jeito de falar e trazer o tema de diversidade, né? Então a gente leva muito esse tema de diversidade para esse líder, dizendo, né, sobre o nosso propósito, sobre a nossa causa, o quanto que é importante trazer uma mulher, trazer uma pessoa com deficiência, que a gente está buscando essa pessoa, e se a gente não encontrar até tal data, a gente sempre vai avisando com antecedência, ó, o nosso processo está... Essa é a shortlist que a gente tem, né? A gente está buscando uma mulher, eu acho que é importante a gente aguardar um pouco mais e sensibilizar. Então, é um ponto que a gente faz muito. Sempre quando vai encaminhar pessoas com deficiência, a gente está muito dentro dessa diretriz também, sensibilizar o gestor a respeito disso, né? Olha, entrevistamos fulano de tal, tem um super perfil, um super potencial, mas que precisa de oportunidade. Talvez não estava naquela empresa que você gostaria de mercado, né? Como concorrente, enfim. Não tem o inglês, mas é uma pessoa que está disposta para isso. Então, a gente leva muito dessa forma, sensibilizando. Claro que algumas vezes a gente perde, né? E perde mesmo, mas em outras a gente consegue. Então, em alguns momentos, quando o gestor está tão sensível, isso aconteceu comigo no mês passado. Uma gestora pediu, queria uma vaga X, né? De especialista, pessoas com deficiência. Inclusive, a área custeou a consultoria. Falou, para essa vaga, né, para esse perfil, com esse requisito, com essa graduação, com esse curso, a gente precisa de uma consultoria para apoiar a gente. A área aprovou e fez esse investimento em consultoria. Por quê? A gestão estava super sensível para isso. Então, acho que quando você tem essa área de educação para a diversidade, você consegue ter mais acesso e mais abertura, inclusive para pleitear consultoria para te apoiar em alguns processos, né, que são mais inclusivos, dedicados para gênero, para pessoas com deficiência. E a gente tem aumentado, né? Então, quando a gente se posiciona enquanto empresa diversa, a gente consegue captar também mais mulheres no processo, as pessoas se interessam mais, porque veem que são empresas posicionadas em diversidade. Então, essas pessoas querem trabalhar nessas empresas.
Então, é muito esse caminho. Acho que o ponto do tempo também, né, Jennifer, é bem importante. Então, assim, acho que sinalizar para os gestores também que precisa fazer esse pedido com um pouco de antecedência, né? Porque é uma vaga que você não vai conseguir, não necessariamente você vai conseguir fechar em 30 dias, você vai precisar de 45 dias. Então, ter a consultoria especializada e ter um prazo, né, maior para o fechamento são importantes, esses pontos são importantes. Uhum. E aí a gente vai fazendo um banco de currículos, né? Então a gente tem um banco de diversidade, um banco de pessoas com deficiência. Então a gente vai constando esse banco, né? Pega através dele, quando tem oportunidade, tem investimento em consultoria. Então acho que são essas as formas, assim, né? E levando muito isso com as BPs, né? O quanto que as BPs precisam conseguir levar isso para essa gestão, né? E mostrar o propósito e conseguir aumentar, às vezes, um pouco o prazo desse gestor. Então, é tudo isso que faz a gente... Nem sempre a gente consegue, mas em alguns casos, sim. Né? E a gente faz o relatório, tem que mensurar quantas mulheres tiveram, se não tiveram, por quê. Né? Então, a gente tem muito esse olhar, assim, essa governança. Perfeito. Rê, pode falar. Legal. Jennifer, eu fiquei com uma dúvida agora, porque um dos pontos que eu tenho despertado muita curiosidade em diversidade é a questão da inclusão das pessoas com deficiência. E aí eu queria saber se você poderia compartilhar com a gente algumas ações práticas mesmo que vocês têm feito para esse público, porque a gente fala muito da segurança psicológica, né? E você mesmo falou, as pessoas com deficiência que vocês têm são pessoas que já estão na empresa há bastante tempo. Então eu queria saber, assim, o que hoje vocês fazem para trabalhar, para garantir aliás, não garantir, né, mas para oferecer segurança psicológica para essas pessoas, para que elas queiram permanecer na companhia? Uhum. É, assim, um ponto muito importante, né, que veio muito junto com esse comitê, foi a estruturação desse programa de inclusão, né, que é uma das frentes que a Vedacity tem incentivado bastante. Então, a gente fez, dentro da área, um censo também para pessoas com deficiência, uma pesquisa de percepção. E aí foram essas reuniões, né, que eu conduzi com as pessoas com deficiência e com a liderança, separadas, para entender a percepção delas. A partir dessa percepção, a gente montou um programa pensando muito também, né, nas pessoas que já estavam na empresa, que tem esse lugar de fala, que podem trazer o que está acontecendo e o que pode melhorar. Uma das ações que a gente fez, que tem dado muito resultado, é cada inclusão que a gente faz nos últimos 2 meses e meio, né, uma empresa de 700 pessoas, a gente incluiu aí mais de 9 pessoas. Como que a gente fez isso? Cada pessoa incluída tinha um processo que a gente chama de ambientação. Então, é um bate-papo que eu conduzo com a liderança, a pessoa com deficiência e equipe de trabalho, de uma forma muito descontraída, mas trazendo o tema de forma natural, né? Enfim. E aí eu trago, falando sobre vieses, pensando para a pessoa, pedindo para a pessoa contar um pouco da história dela. Claro que isso já é combinado com ela antes, né? Eu entro em contato com ela no período de integração para falar sobre isso. E aí, no dia dessa ambientação inclusiva, ela fala um pouco sobre a história dela, a gente fala sobre pessoas com deficiência, sobre contexto histórico, né? E aí as pessoas, elas vão se engajando, elas vão se sensibilizando. Peço para as pessoas falarem, às vezes tem alguém na família, tem uma história super bacana sobre inclusão e que a pessoa nunca teve oportunidade de contar. E aí essas rodas, elas vão girando movimentos e as pessoas vão querendo cada vez mais falar sobre isso. E aí a gente identifica também as pessoas com deficiência da empresa que gostam de falar sobre o assunto. E aí, né, que a Jurema falou, dos multiplicadores. Então, hoje a gente já tem pessoas mapeadas que gostam de falar sobre o assunto, são pessoas com deficiência, e a gente traz também para contar a história delas. Então, tem sido uma coisa que tem dado muito certo, né? Os colaboradores têm gostado bastante disso, e é uma forma da gente propagar esse assunto, né? E trazer pessoas de mercado para falar, trazer essa questão do protagonismo, né? Então, as pessoas com deficiência, a gente engaja muito a liderança para participar desses bate-papos, né? Vamos falar sobre isso, a gente define algumas vagas inclusivas e faz
todo o processo junto com eles como co-participantes. Então, todo mundo faz parte dessa jornada de inclusão. Não é só sobre a pessoa com deficiência, você faz parte disso. Então, a gente conversa muito, de uma forma muito abertamente natural. E aí as coisas, elas vão acontecendo e vão fluindo. Então, acho que é muito isso, esse espaço, né, que as pessoas, elas têm se sentido mais próximas do tema. Esse espaço de fala é interessante também, né, Jennifer, que a gente vê, assim, pessoas que antes não se identificavam como pessoa com deficiência ou LGBTQIA+, e hoje se sentem à vontade para falar, porque querem falar justamente para multiplicar ou porque realmente se sentem à vontade. Isso para a gente é muito gratificante, quando alguém vem conversar com você porque está à vontade para falar sobre o tema no ambiente corporativo. Isso tem acontecido muito em alguns dos grupos de trabalho. Muito. E aí uma coisa, né, que a gente tem trazido muito é essa questão de permitir que as pessoas contem as suas histórias, né? Então, como a gente tem muitas pessoas na produção, né? A grande maioria são pessoas da produção ou da área comercial, né? Que estão ali dentro das lojas. Nós temos muitas pessoas que se tornaram pessoas com deficiência ao longo da vida. E aí a gente tem trazido as pessoas e ajudado para que elas ressignifiquem as suas histórias, né? E tragam de uma forma livre, aberta, porque tinha muitas pessoas com medo, né, de falar. Então, nossa, eu trabalho na produção, eu vou falar que eu tenho um problema no braço, né? E aí? Então a gente entende que a deficiência é uma característica, ela não é um problema. E aí a gente muda a nossa forma de ver a deficiência, né? E isso tem sido muito uma roda de conversa. Então, tudo é muita conversa, né? E tem surtido bastante efeito. Então, as pessoas mais velhas da empresa têm buscado a gente para falar, nossa, não tinha essa oportunidade antes, né? Então, as pessoas gostam, né, de ouvir sobre isso. Então, é um pouco disso. Excelente, nota 1000. Gente, a gente queria agradecer imensamente pelo tempo de vocês. Vou pedir para todo mundo para não sair ainda da call, porque a gente tem um convite especial aqui da Ana da For All, porque para todo mundo que está presente, para todo mundo que vai assistir esse vídeo depois, a gente vai ter um desconto super duper aí na For All para todo mundo que está participando do Clube da Diversidade. Obrigada, Jurema, obrigada, Jennifer, obrigada mesmo por tudo. Foi maravilhoso, aprendi horrores com você, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui também tem aprendido muito aí com tudo que foi falado. Rê, para a gente fechar antes da Ana falar, você também queria dar uma palavrinha? Olha, eu queria agradecer uma fala da Jennifer agora, que foi para mim, assim, cirúrgica, que eu acho que é a oportunidade de dar é uma ótima oportunidade para as pessoas ressignificarem a própria história, né? E eu acho que não só para a pessoa com deficiência, mas eu acho que seja para quando a gente está falando do negro, seja quando a gente está falando da mulher ou de qualquer outro marcador social que a Jurema usou, eu achei super legal a expressão. Pelo contexto histórico, a gente carrega por si só pelo fato de nascer dentro de um desses marcadores, a gente já carrega um peso, né? E olhar para todo esse movimento da diversidade e ver as empresas encorajando para que as pessoas possam, de fato, ressignificar a própria história e fazer daquilo ali uma semente que vai trazer uma sociedade mais humana, mais empática, eu acho que é sensacional. Então, assim, Jennifer, muito, muito, muito obrigado por trazer de novo essa expressão, porque eu realmente acredito muito nisso, e para mim tem sido sensacional pensar por esse lado. Então, de verdade, obrigado por vocês terem compartilhado. Depois eu vou procurar no particular, porque eu quero mais informações, quero mais dente, e eu acho que é isso. Laura, Combinado. obrigado. Imagina. Tamo Ana, junto. Legal. E Ana, já quero aproveitar para dar parabéns. No final de semana, eu tirei um tempinho no sábado para assistir uma roda de conversa que teve com o Lucas, que é uma pessoa lá de Pernambuco. Ah, legal. Tava o Lucas,
tinha uma pessoa do Rio, que eu esqueci o nome, você e mais uma outra Foi o pessoa. Lucas, estava com o Felipe Xavier da TIM e a Sol, que é uma Isso, assisti. professora. Uhum. Legal, assisti no sábado aquela roda de conversa. Que bom. Você gostou? Muito, muito. Adorei. Parabéns. E baixei já o e-book da pluralidade. Legal, legal. Que bom que você viu e gostou, legal. A gente dentro, então, contar um pouquinho para vocês, né? Eu sou a Ana Uliceia, uma das fundadoras da For All, que é uma consultoria de educação e gestão para diversidade, equidade e inclusão. Esse webinar que o Renato acabou de falar é o Conversas Plurais, né? A gente sempre faz, e na terceira quinta-feira do mês, às 20 horas, no nosso canal. A gente sempre faz uma conversa temática, uma roda de conversa, onde a gente traz pelo menos 2 ou 3 pessoas protagonistas sobre algum tema, né? Ela fica aberta por algum tempo, depois ela entra como um webinar exclusivo da Academia da Pluralidade. Esse mês passado foi LGBT, QIAP+, e esse mês a gente vai falar sobre masculinidade. Todo mês na Academia da Pluralidade a gente entrega algum conteúdo, né? Então, ela está fazendo 1 ano, hoje a gente já tem 18 módulos dentro da academia, né? Não consigo. Ela, então, ela é para profissionais e para empresas, então você pode aderir tanto como pessoa física como para pessoa jurídica, para que a gente comece aí esse movimento tão importante de sensibilização e letramento, né? A gente está falando tanto aqui por que as pessoas não se engajam no tema, às vezes alguma dificuldade, né? E aí, eu parei de compartilhar, não? Não, está compartilhando ainda. Tá bom. E aí, então, a nossa ideia é realmente a gente poder mostrar para as pessoas, né, a grande relevância do tema e que as pessoas possam entender do que está falando e por que é importante a gente levar isso para dentro das nossas organizações, né? Então, a ideia é poder falar um pouco, né, do que é a academia, que a gente lançou isso já tem 1 ano, com o nosso pioneirismo. A gente entende que as pessoas que estão dentro da academia vão trabalhar com esse tema e vão ser os agentes de mudança, porque a gente acredita que tem muita coisa ainda para se fazer. Ela hoje, como eu falei, ela tem 18 módulos, mas mensalmente ela é revista, então todo mês tem conteúdo novo acerca de alguma coisa, né? E a gente acha que para que a gente possa fazer diferença nas nossas organizações, a gente precisa ter aí conhecimento e também outras possibilidades, tá? Então, o que vocês vão encontrar lá? Webinars temáticos como esses, né, que o Renato falou para a gente, módulos conceituais sempre com uma videoaula, textos e áudios, curadoria, com materiais complementares e, como eu disse, conteúdos mensais, sejam eles atualizados lá dentro, ou os webinars e os blogs, e vocês podem fazer isso como pessoa física, mas também como pessoa jurídica. Como pessoa jurídica, a gente tem alguns pacotes específicos, porque a gente faz customizado e tem lá dentro do grupo da empresa mentorias, rodas de conversas e também workshops. E para hoje, o que eu vim aqui trazer para vocês é essa oferta que conversei com a Laura, as pessoas estavam procurando alguma coisa como cursos, né, nessa nossa área, e aí eu estou trazendo aqui essa oportunidade para vocês aderirem através desse QR Code. Vocês vão cair na nossa página e com o cupom Clube da Diversidade vocês conseguem esse valor promocional. Perfeito, maravilhosa. Muito obrigada, Ana, pela parceria. É um grande presente aí para todo o clube. Com certeza é um ganho para todo mundo. Muito, muito obrigada pela sua apresentação. E, gente, a gente vai encerrando por hoje. Sintam-se todos abraçados e torcendo aí para todo mundo que ainda não tomou vacina, está na reta final aí, vamos se vacinar.
Um beijo para vocês, ótima noite para todo mundo, bom descanso. Gente, cuidem-se. Obrigada, gente. Beijo, Obrigada pela pessoal. Boa oportunidade. noite. Tchau, Boa noite, Tchau. pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.